A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar aí, no vídeo de hoje, perguntas que fizeram, apesar de ter passado o dia onde foi a festa de Cosme e Damião. E a pergunta sempre a mesma, né? Crente pode comer doce do Cosme e Damião, doce que são oferecidos a ídolos. Crente pode comer? E filhos de crente pode comer? Então nós vamos ver agora no vídeo, vamos assuntar sobre isso. Espero que você, irmão e irmã, apreciador da obra de Deus, alma testemunhada, dê seu depoimento, dê seu comentário a este respeito, para você dar a sua opinião, o que você acha. Eu recebi uma reportagem de uma mãe de santo, em que foi uma TV, uma reportagem de TV onde ela atende, lá no centro, e foi fazer uma reportagem com ela. E perguntaram para ela o porquê ela oferecia todos os anos doce aos ídolos, aos santos, né? E por que ela fazia aquele tipo de celebração? Qual seria, vamos dizer, a promessa que ela tinha feito, ou o acerto que ela tinha feito, o que ela recebeu em troca dela fazer todos os anos, fazer distribuição de doces, em nome dos ídolos Cosme e Damião. E ela disse que apesar das discriminações, que ela quer dizer das religiões, né? Dos evangélicos, que geralmente tem evangélico que discrimina mesmo. Ela falou que ela recebeu uma graça do Cosme e Damião, porque ela teve um bebê, e este bebê, pelo que ela conta, esse bebê estava doentinho, e ela estava toda operada com os pontos. E este bebê, ela fez esse acerto, fez essa promessa, que se esse bebê não ficasse doente, não piorasse, enquanto ela estava daquele jeito ali, que tinha acabado de ter o bebê, na realidade teve uma complicação na cirurgia, teve o bebê. E ela disse que faria isso todo ano. Mas o que chamou a atenção nesse depoimento que essa mãe de santo fez, em que ela direcionou, depois que ela falou isso, que ela fez, que ela contou que fez essa promessa para esses dois santos aí, Cosme e Damião, ela falou um ponto que eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu expliquei. Ela disse assim: eu tenho que agradecer a Deus primeiramente de não ter acontecido nada com meu filho, e segundamente aos dois meninos lá, que é o Cosme e Damião, por eu ter alcançado esta graça. Quer dizer, irmãos, ela agradece primeiro a fonte verdadeira, né? Para depois agradecer uma imagem em que ela tem fé naquela imagem, que aquela imagem faria a ponte dela até o próprio Deus, em que ela agradeceu sobre todas as coisas. Deus, ela colocou Deus em primeiro lugar. Quando ela colocou Deus em primeiro lugar, ela não precisava mais mencionar o nome de santo nenhum. Porque geralmente as pessoas fazem a promessa para os santos fazer a ponte até Deus, para a fé delas, ir no santo, e os santos intercedeu em nome deles, mas quem na realidade faz é Deus. Vocês estão entendendo? Eu achei assim, daquele jeito, meio assim, que ela falou uma coisa, disse que ela tinha feito uma promessa para o santo, mas acabou agradecendo o próprio Deus. Foi o que livrou mediante a fé dela. Uma coisa assim que é difícil você ouvir. Mas, irmão, o que nós temos que falar aqui hoje é sobre crente vai poder comer coisas Cosme e Damião? Porque geralmente, quem nunca foi criança
em que na escola via aquele monte de gente correndo, dizendo eles estão dando doce. E nós, pelo menos nós, em que somos filhos de crente ou já passou por isso, corremos, pegamos doce, e a hora que tinha metido doce para dentro, que a pessoa fala, não, hoje é dia de Cosme e Damião. Porque as crianças que não são da igreja, eles já sabem que todo ano é dia de Cosme e Damião. As que são da igreja, esquecem. Porque não tem aquela prática de pegar doce todo ano. Neste caso, o que foi me perguntado, se um filho de crente comer esses doces sem saber, o que vai acontecer? Não acontece nada, são simplesmente doce. E se ele comeu na inocência, não acontece nada. Eu vou ler o artigo aqui que me enviaram para vocês verem, olha só. O crente pode comer doce oferecido ao Cosme e Damião? O que diz a Bíblia sobre comidas oferecidas a ídolos? Veja bem, o apóstolo Paulo responde, 1 Coríntios 8, 1 ao 13. 1 Coríntios 10, 25 ao 33. Romano 14, do 2 ao 3. Romano 14, do 20 ao 23. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus, este é o conhecimento por Deus, ou é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo em que existe um só Deus, um só Supremo Deus, só um poderoso Deus. Tudo isso é aniquilado. Pois, mesmo que haja o chamado deuses, que eu digo, né? Os santos que faz a ponte, que vai ir para Deus do mesmo jeito. Quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, que é o verdadeiro que está no céu, o Pai de quem vê todas as coisas e para quem vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados como os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, também não seremos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Como eu disse, é uma oferenda aos ídolos, né? Se diz na Bíblia que não devemos adorar os ídolos, né? Só a Deus. Vocês vão ver. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Isso mesmo. Pois, se alguém que tem a consciência fraca ver você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? E vão falar, se ele que tem esse conhecimento todo comer, por que eu não posso comer? Então não faz mal. Aí ele vai acabar caindo no mesmo erro que você. Entendeu? Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Você está dando um mau testemunho, você está errando perante Cristo. Falareis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Abaixo, Paulo continua, mas agora diretamente a carne que era oferecida aos ídolos eram vendidas no açougue. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Diz que tudo é de Deus, Deus, a natureza, é o que fez tudo. O que tiver aí para nós comer, temos que comer. Né, irmãos? Digo, porém, a consciência, não a tua,
mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para que Deus se agrade. E você sabe que Deus se agrada dessas coisas, né, irmãos? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreza o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, ou se escandalize ou enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então isso é um artigo que eu recebi sobre essa parte mesmo de Cosme e Damião, né? Porque assim, já vi irmãos da própria congregação, quando tem lá na rua, lá que vem aquele pessoal bem de vida de carro, né? Geralmente são pessoas que têm aquisição, né? E vem com o carro cheio de bala, chiclete, doce. E chega, e geralmente, eles vão mais em onde tem criança pegando o ônibus da escola. Sabe a tardezinha, quando as crianças vêm da escola, aí estão lá, aí eles pararam. Até teve uma vez, teve um que parou, mas tava com o carro, meu Deus do céu. Quem gosta de doce, ficaria que nem formiga ali perto. Irmãos, eu vou falar uma coisa, não é? De repente, se um filho meu desce da van e ele recebe um pacote de bala, de doce desse, e eu vejo que é do Cosme e Damião, que é do ídolo, eu fico até assim, não falo nada, não vou tomar da criança, né? Porque a criança não sabe, eu sei. Eu geralmente, teve uma vez, minha filha pegou a sacolinha e chegou em casa e eu não tomei. Deixei ela pegar junto com as crianças para não ser diferente e para não dar escândalo ali. Porque de repente, a pessoa que deu para ela viu o cabelo dela comprido, viu os pais no ponto. Com certeza essa pessoa falou, eu vou dar para a criança, mas os pais vai mandar jogar fora. Né? Porque sabe, ele sabe que os evangélicos não participam em ídolos, né? Oferenda a ídolos. Só que eu fui totalmente nesta parte, eu usei com delicadeza para não magoar a pessoa que deu, agradeci. Quando cheguei em casa, que a criança desparramou, lá com aquela querendo chupar a bala, querendo chupar aquilo. Só que antes eu já sabia em que ia ter esse evento. Eu fui na cidade e eu gastei um dinheirinho, irmão, R$ 20 de balas, pirulito, pipoca, comprei. E fiz assim, coloquei numa caixinha, que ela sempre tinha a caixinha de doce dela. Quando eu cheguei, que ela colocou, ó, pai, que eu ganhei, tal. Aí eu expliquei para ela, falei, o pai comprou os doces, a doceria para você. São iguais. O que tem aqui, tem aqui. O que você acha?
Quando eu expliquei, a criança falou, não, então, criança criada dentro da congregação, dando recitativo. Não adianta, irmãos. Eu dei um bom testemunho quando fui pegar as balas. Não deixei a pessoa magoada. Não é porque tem irmão que fala, não, isso é do diabo, é disso. Não. Isso daí, irmãos, é uma prática em que tanto os católicos como tem os seus santos, seus ídolos, candomblé, terreiro, eles têm os santos deles, né? Eles têm os santos deles. É crença deles. Só que nós temos que se policiar nessa parte. Eu não deixei a criança sendo diferenciada na frente de todas as demais. As mães das demais ficou olhando para mim. Eu quero ver o que esse crente vai fazer agora. O escândalo que vai fazer. Sabe, a pessoa ficou me olhando, me agradeceu. Cheguei em casa, conversei e expus aquilo. De repente, se a criança falasse assim, não, mas eu quero é dessa. Eu ficaria quieto. Uma coisa é nós dar um mau testemunho, né? Falar coisas que não devem. Que nessa parte aí, ou esse artigo que eu li, é isso mesmo, irmão. Nós não devemos dar mau testemunho e fazer com que o nosso irmão erre por nossa causa. Que aí fala dos doces, mas a mesma coisa é bebida, mesma coisa é outro tipo de coisa, irmão. É outra, mesma coisa. Então, o caso do doce aí, do Cosme e Damião, nós somos ensinados a não adorar outros ídolos a não ser o próprio Deus. A outra imagem. Aí é reverenciado. Pode ver que essa mãe de santo recebeu esta causa. Ela estaria pagando. E os nossos pagamentos são como? Pagando a Deus em testemunho. Toda vez que levanta de manhã, dá graças a Deus, ora, agradecendo por esse dia. Que nós temos ligação direta com Deus. Nós não precisamos pegar uma imagem de barro para nós adorar aquela imagem, pedir para aquela imagem, para que a nossa fé, quando pedir para aquela imagem, Deus ouve e faz os feitos que nós precisamos. Que aí, para quem adora a imagem, aquilo que ela recebeu foi a imagem que fez, mas não Jesus Cristo. E Deus ouve todos, irmão, não só os crentes. Deus ouve os católicos, ouve todos. O ser humano, o homem, a mulher, Deus ouve. Quando também ele vê que a causa é justa. Ele ouve. Pode ter um pouquinho de fé, mas às vezes quando a pessoa está precisando, que se apega a um ídolo, e na inocência dela, é isso que nós temos que falar aqui no canal, é a inocência, porque se ela pede para um ídolo, na inocência, Deus sabe a inocência, e nós sabendo, aí fica difícil, porque quando você não sabe, você perante Deus, perante todos, é inocente. Agora, quando nós sabemos e que nós devemos adorar só a Deus e a Jesus Cristo, aí fica difícil, né? Então, irmãos, essa parte foi a pergunta que fizeram sobre Cosme e Damião. Eu, particularmente, já comi quando era criança, sem saber que era de Cosme e Damião. Já comi. Já comi. E eu fiz essa pergunta quando era criança para meus pais. Se ia acontecer algo comigo. Meus pais falaram: você comeu sabendo? Não. Não, não vai fazer nada de mal. E é isso, não faz nada de mal. Só que nós somos ensinados numa parte, irmãos. Somos ensinados a adorar só a Deus. A ídolo nenhum. Isso são santos de outras denominações, de outras crenças. A nossa crença é outra. A nossa crença
é servir a Deus em espírito e em verdade, né? Eles têm essa prática pela fé deles ainda não ir direto a Jesus Cristo, e sim a santos e ídolos. Tá bom, irmãos? Eu acho que tá bem explicado. O que vocês acham sobre essa matéria, irmãos? Vamos ajudar aí, comente, né? Que a gente vai aprendendo junto um com o outro, né? E devemos respeitar todos, viu, irmãos? Devemos respeitar, porque cada um tem sua fé. Irmãos, e vou falar uma coisa. É Deus e o diabo, o bem e o mal. Aqueles que são do bem, por mais que eles não estejam adorando a Deus certamente, do jeito certo, mas eles não são do mal. Existe o bem e o mal. Eles estão adorando a Deus do mesmo jeito, mas do jeito deles, na inocência deles. Tá bom, irmãos? Então comente aí. Comente o que vocês acham, opine, né? Porque o título desse vídeo foi Devemos comer doces de Cosme e Damião? O crente pode comer? Aí vocês vão opinar aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal. Acione o sininho em todos os vídeos para vocês receberem mais vídeos do canal, tá? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.